Vamos fazer a leitura. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos, e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Até aqui, a leitura do texto de hoje. Opa, está dando uma falhada? Preciso trocar o microfone? Não? Melhor? Então vamos lá. Bom, nós estamos em um bloco, talvez você se lembre, em que Paulo está falando sobre o culto, lembra?
Paulo ele está falando sobre o culto público que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Ele começou esse bloco lá no capítulo 11, quando ele falou sobre o uso do véu e sobre a celebração da ceia do Senhor. E a partir do capítulo 12, Paulo começa a falar sobre o uso dos dons no culto. Porque o que estava acontecendo? Qual era o problema que estava cometendo a igreja de Corinto? Primeira pergunta aí do seu guia. Aqueles irmãos da igreja de Corinto estavam supervalorizando o dom de línguas. E eles estavam dando uma ênfase equivocada a esse dom. Então Paulo ele tem que escrever para corrigir isso. E nós já vimos a definição para nós que dom de línguas é a capacidade sobrenatural de você falar em idiomas humanos que você não entende. Atos capítulo 2. Nós já vimos isso. E nós vimos lá no capítulo 11 que Paulo disse que Deus ele dá vários dons para a igreja. E cada dom ele é importante. E o objetivo de cada dom é para o quê? Para o bem comum, para o bem da igreja. Deus dá dons para cada um dos seus filhos, para que eles usem para o bem do corpo, para o bem da sua igreja local. E depois, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor. Porque o que ele está querendo chamar a atenção da igreja? Que os dons e tudo o que fazemos deve ser exercido no contexto de amor. Mais do que buscar os dons espirituais, que era o que a igreja de Corinto estava fazendo, nós devemos buscar o amor. Amar os nossos irmãos, amar a nossa igreja. E depois, agora, no capítulo 14, nós veremos que Paulo vai dizer que no culto público, tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Essa é a ideia central do texto. Tudo deve ser feito para a edificação, não de si mesmo, mas da igreja. E esse texto ele está dividido em 3 partes, tá bom? No versículo 1, do versículo 1 até o versículo 5, nós veremos o argumento central de Paulo, o argumento dele. No versículo 6 ao 12, nós veremos as suas ilustrações. Paulo ele vai ilustrar o seu argumento. E do versículo 13 até o 25, nós veremos a aplicação. O que é que Paulo vai pedir para a igreja de Corinto à luz de todo o seu argumento? Então, entramos no argumento de Paulo. E ele começa no versículo 1 dizendo assim: sigam o amor. Lembra? 1 Coríntios 13 acabou de passar. Agora ele vai aplicar isso na questão do uso dos dons. E ele diz: sigam o amor. Esse é o objetivo maior da igreja. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. E ele continua: e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O argumento de Paulo é defender que na igreja reunida, na comunidade reunida, o objetivo é sempre buscar a edificação dos outros, a edificação da igreja. Por isso falar em línguas estranhas, lembre-se, idiomas humanos que a pessoa não conhece, ela fala milagrosamente. Falar em idiomas que a igreja não entende, não traz edificação para a igreja, e não deve ser falado, a não ser que tenha interpretação. Olha só o que Paulo diz no versículo 2: pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ou seja, só Deus entende. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Imagina uma pessoa que começa a falar em uma língua que você nunca ouviu. O que ela está falando para você é misterioso. Essa é a ideia de mistério aqui. É misterioso, você não sabe o que ela está falando. Você não sabe o que ela está querendo dizer. Portanto, Paulo diz, não faz sentido num culto público, onde a edificação que eu tenho que buscar é da igreja, eu ficar falando em línguas que as pessoas não entendem. Por isso que a ênfase, diz Paulo, deve ser na profecia. E nós já definimos o que é profecia. Se você não lembra,
Você pode ver lá no Spotify ou no YouTube a nossa pregação no capítulo 12. Mas eu vou relembrar. Profecia é a proclamação da palavra do Senhor. É a proclamação da palavra de Deus, preparada ou espontânea, que é exatamente aquilo que a igreja ou a pessoa precisa ouvir. Isso é profecia. Não é necessariamente pregação, mas toda vez que nós, como os profetas, proclamamos a palavra do Senhor, e é exatamente aquilo que a igreja ou aquele irmão precisa ouvir, nós estamos exercendo o dom de profecia. E Paulo diz no versículo 3, olha comigo, interessante. Mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a ênfase da profecia não é no futuro. Como um pastor pentecostal que eu vi comentando esse texto, a palavra profética, o dom de profecia, visa lidar com as questões presentes da igreja, para edificar o meu irmão agora, consolar o meu irmão agora e exortar o meu irmão agora. Esse é o tipo de profecia que Paulo está falando aqui. Obviamente não é o mesmo tipo de profecia de Isaías, de Jeremias. Eles eram profetas inspirados pelo Senhor. Aquilo que eles falaram, nós temos registrado como palavra de Deus, inerrante, infalível e autoritária. Paulo está falando de um outro tipo agora, de manifestação desse dom de profecia, que acontece no dia a dia da igreja, que acontece no dia a dia, na vida comum da igreja. E ele diz então, que a profecia ela edifica, ou seja, ela tem a intenção de ajudar o meu irmão, ou ajudar a igreja a serem mais parecidos com Jesus. Essa é a ideia de edificar, é você tornar algo mais próximo do seu alvo, daquilo que ele foi chamado para ser. A igreja e cada um de nós foi chamado para ser parecido com Cristo. Então, um dos objetivos da proclamação da palavra de Deus, profecia, é edificar o nosso irmão, fazê-lo mais parecido com Cristo. Um outro objetivo é a exortação, que é uma palavra pastoral aqui, pastoral não que o pastor fala, mas que tem a ver com o cuidado com o nosso irmão. Pode ser uma exortação, propriamente dito, uma admoestação amorosa, ou pode ser um encorajamento. Tá? Tem esses dois sentidos nessa palavrinha. E também, quem profetiza, consola. E consolo é consolo. Consolar é ajudar o irmão a passar por alguma dificuldade, trazendo palavras de consolo para ele. Então esse é o objetivo do dom de profecia. Não é profetizar quem está com dor de barriga aqui hoje, ou quem está fazendo, sei lá, alguma coisa, ou que vai acontecer na sua vida. O ponto central da profecia é edificar agora, consolar agora e exortar agora. Agora. E Paulo continua no versículo 4, ele diz: o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Lembra, ele está dizendo que na igreja o dom de profecia, ou seja, da proclamação da palavra de Deus, tem que ter prioridade ao dom de línguas. Porque quando você ora em línguas sem interpretação, você não está edificando ninguém, apenas a si mesmo. Depois Paulo vai dizer, na próxima semana veremos, que ele vai falar assim, ó: fique em silêncio, se não tem ninguém para interpretar, fique em silêncio, não fale nada. Fica aí orando você e Deus. Por quê? Porque precisa edificar a todo o corpo de Cristo. E Paulo, ele não está encorajando, alguns irmãos pegam esse texto, e eles acham que Paulo está encorajando você a usar o dom de línguas no seu privado. Ele não está. A si mesmo edifica, pode ser muito bem uma ironia de Paulo, porque veja, o dom, nós já vimos, os dons, capítulo 12, versículo 7, eles são dados primeiramente para edificação de quem? Da igreja. É claro que, quando eu estou aqui proclamando, profetizando, ensinando, eu também sou edificado. Mas eu não faço isso para edificar a mim mesmo primeiro. Eu faço isso para edificar a igreja. A mesma coisa o dom de línguas. A mesma coisa. O propósito do dom de línguas não é edificar a si mesmo.
como todos os outros dons, é para edificar a igreja. E é por isso que Paulo encerra esse primeiro argumento no versículo 5. Olha só, eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que todos vocês profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Veja, Paulo ele não está menosprezando o dom de línguas. Ele está dizendo, olha, eu queria que todo mundo pudesse falar, ter essa experiência milagrosa de falar em outros idiomas. Mas veja, se não tiver interpretação, não vai valer no contexto da igreja. Por isso, o dom de profecia, que é a proclamação inteligível, da palavra do Senhor, deve receber prioridade. Então, esse é o argumento de Paulo. Na igreja, no culto, o objetivo é a edificação de todos, não é a edificação de si mesmo. Por isso, quem for exercer o dom de línguas, deve fazer com interpretação. Deve interpretar. Senão, que permaneça em silêncio. E a aplicação desse primeiro ponto está lá no versículo 1. Olha de novo o versículo 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Então a primeira aplicação para você, meu irmão, minha irmã aqui é, ore pelo dom de profecia. Aí você dá um bug aí, você fala, meu Deus, eu estou na igreja tradicional mesmo? Tá, irmãos. O que é o dom de profecia? Lembre-se, o dom de profecia é a proclamação da palavra de Deus, que é exatamente aquilo que o meu irmão, ou a minha irmã, ou a igreja está precisando. Não é revelar o futuro, não é, sei lá, receber uma coisa doida aí. Não, é a proclamação da palavra do Senhor, ou para usar um termo também bem conhecido, é ser boca de Deus. E Paulo ele está dizendo claramente que eu e você temos que orar por isso. Temos que orar por isso nas nossas próprias vidas. Sabe quando você está lendo as Escrituras e você está meditando e de repente o Espírito te ajuda a entender, olha, eu acho que essa palavra vai servir muito bem para aquele meu irmão que está passando pelo luto. Sabe quando isso acontece? Ou quando você está conversando com um irmão e uma irmã, e o irmão está contando as suas batalhas, as suas lutas, e você consegue entender, e você consegue lembrar de uma palavra do Senhor que vai atingir exatamente a necessidade dele, é o dom de profecia se manifestando. É o dom de profecia se manifestando. Acontece no dia a dia da igreja. Veja, está muito associado com a pregação, mas não é só a pregação. É a proclamação da palavra de Deus. Pode ser pública ou pode ser privada. Você pode orar, Senhor, me dê as palavras certas para consolar aquele irmão. O dom de profecia não é para consolo? Você pode orar por isso. Senhor, me dê as palavras certas para exortar aquele irmão. Senhor, me dê as palavras certas para edificar aquele irmão. Você está orando pelo dom de profecia, você só não sabia. Você só não sabia. Então todos nós podemos orar pelo dom de profecia. Não é apenas pregar, mas é manifestado no dia a dia da igreja. Toda vez que eu sou usado pelo Senhor para falar com algum dos meus irmãos, para edificá-lo, consolá-lo e exortá-lo. Então, a gente tem que desmistificar um pouco o dom de profecia, irmãos, para que a gente possa começar a usar no nosso dia a dia. Talvez você já orava por isso, você só não sabia. Você só não sabia. Mas agora você pode orar. Quando você vai tomar um café com o irmão, receber um irmão, você vai num velório consolar o irmão, você está na igreja, você pode orar e dizer assim, Senhor, me dê palavras de consolo. Me dê palavras de aconselhamento. Às vezes o irmão vem para te aconselhar, me dê uma palavra boa para ajudar esse irmão. Você está orando pelo dom de profecia. O Senhor pode dar ou pode não dar, lembra? Ele é soberano. Ele é soberano.
Ele pode dar uma vez e nunca mais, ou ele pode dar toda vez que você orar, ou ele pode dar 50% das vezes. A gente não sabe, mas Paulo está incentivando a gente a orar e a sermos boca do Senhor para a nossa igreja, para os nossos irmãos que estão precisando de consolo, edificação e exortação. Então essa é a primeira aplicação. Ore para ser boca do Senhor na vida da igreja, na vida dos seus irmãos. E o argumento de Paulo então é que tudo deve ser feito no culto para a edificação de todos, para a edificação dos outros. E agora Paulo ele vai entrar na segunda parte. Ele vai dar várias ilustrações. Ele vai ilustrar o seu argumento. E ele começa no versículo 6. Ele diz assim, ó: e agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Paulo imagina um cenário onde ele está indo até os coríntios. Ele diz assim: imagina que eu chego aí falando, sei lá, em búlgaro. Que proveito vocês terão? Que proveito vocês terão se eu chegar falando em uma língua que ninguém entende? Eu tenho que falar por revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. E aqui Paulo, no original, provavelmente revelação é uma palavra interligada ou sinônimo de profecia, e conhecimento, sinônimo de doutrina, que é o dom de ensino aqui. Paulo está dizendo: olha, que proveito vocês terão se eu não trazer doutrina para vocês, se eu não trazer das revelações do Senhor para vocês? Paulo era um apóstolo que escreveu parte das Escrituras. Que proveito? Veja que Paulo está dando ênfase ao dom de ensino e ao dom de profecia no culto público. Irmãos, não é à toa que a maior parte do nosso culto é centrada onde? Na pregação. Paulo ensina isso. A ênfase do culto público é na proclamação inteligível da palavra de Deus. Essa é a ênfase quando nós estamos com os nossos irmãos. Essa é a ênfase quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Não é em outras coisas. É na proclamação da palavra do Senhor. E depois Paulo, no versículo 7, no versículo 8, ele compara com instrumentos musicais. Ele compara com a harpa e com a flauta. Ele diz assim: olha, se a harpa e a flauta não emitirem sons bem distintos, você não vai entender nada, você não vai saber quem é quem aí. Aí ele usa um outro exemplo, da trombeta, que para se preparar para a batalha era tocada uma trombeta. Paulo diz: se a trombeta não dá um som discernível, inteligível, as pessoas não vão se preparar. E aí ele fala assim no versículo 9, olha que interessante: assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Paulo está falando assim: olha, o dom de língua sem interpretação na igreja é como se você estivesse falando ao vento. Só Deus entende. Não tem benefício nenhum para a igreja. E aí ele diz no versículo 10: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, ou seja, idiomas. Muitos tipos de idiomas no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Esse é mais um argumento que a gente entende que Paulo está falando de idiomas. Dom de língua é idiomas compreensíveis, humanos. E ele diz que se você ficar falando numa língua que não é a língua comum que as pessoas conhecem, ninguém vai entender. Ele repete ainda: vai ser como se vocês fossem estrangeiros um para o outro. Eu lembrei, pensando nesse texto, certa vez, eu marquei um café com um jovem para evangelizar, e esse jovem era da Síria, tinha acabado de chegar no Brasil. Eu marquei um café lá na Triguicia com ele, e eu fui lá. Só que eu ia ter que falar inglês, eu ia ter que quebrar uma barreira, e ele, que entendia árabe, também ia ter que falar inglês. E aí ia ficar um no inglês com sotaque de brasileiro de um lado e o outro no inglês de árabe do outro. Aí eu pensei assim: vou chamar um irmão da igreja
que é de país árabe, que fala árabe e que vai evangelizar ele. Aí cheguei mais cedo, eu e esse jovem que eu queria evangelizar, nós começamos a conversar, de repente chegou outro irmão. E aí eles já começaram a falar em árabe. Primeiro que eu achei que eles estavam brigando. Eu quase intervi, eu falei, meu Deus do céu, ao invés de evangelizar, ele está expulsando. Calma, não, Léo, é assim que a gente conversa mesmo, fica tranquilo. Né? Parece que eles estão brigando, é só eu que acho. Parece que eles estão brigando, né? E eles começaram, e depois eu nem me intrometi mais. Eu fiquei lá fingindo que estava entendendo tudo. Né? Só olhando assim, ó. Eles eram estrangeiros para mim, e eu estrangeiros para eles. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Por que você vai ficar falando em línguas na igreja? Ó, Coríntios, se ninguém vai entender. Você vai ser estrangeiro para eles. E eles, estrangeiro para vocês. Por isso, ele repete, e ele encerra no versículo 12. Olha só. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso que eu digo, Paulo ele não está incentivando lá no comecinho a você orar em línguas para edificação própria no culto. Não. É para a edificação da igreja. Procurem progredir para a edificação da igreja. Quer usar o dom de línguas na igreja? Que haja interpretação. É isso que Paulo diz. E a sua ênfase, irmãos, perceba mais uma vez, é dizer que nós temos que edificar em primeiro lugar os nossos irmãos. Por isso a aplicação aqui é pedir para você fazer uma reflexão. Reflita, irmãos, você participa da igreja com essa mentalidade? Você participa da igreja com a mentalidade de edificar, não a si mesmo em primeiro lugar, mas edificar o outro, edificar a igreja? Tudo que nós fazemos tem que ser feito para o bem da igreja. 1 Coríntios capítulo 13 diz, 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor não busca os seus interesses. O amor não busca os seus próprios interesses, o amor busca o interesse dos outros. Lembra, Paulo está aplicando isso na vida da igreja. Então eu tenho que vir para o culto público pensando em edificar em primeiro lugar quem? A igreja, os meus irmãos. Hoje a mentalidade de consumismo e do individualismo entrou na igreja. E atrapalha a minha vida e a sua vida. Nós queremos primeiramente receber, ser bem alimentado. Nós queremos que a igreja supra aquilo que a gente acha que tem que ter. E aí, se não tem, a gente muda de igreja. Não por um motivo bíblico, como por exemplo, mudar para uma igreja mais bíblica, uma igreja mais próxima da Bíblia, não. Mas porque a igreja não tem o que eu acho que tem que ter. Que mentalidade é essa? Consumista, que pensa em primeiro lugar em si mesmo. Está errado. Paulo está dizendo que no culto público, quando eu venho no culto público, quando eu venho na igreja, a vida da igreja tem que ser vivida pensando primeiro na edificação dos meus irmãos. A igreja não é sobre mim, a igreja é sobre nós. Irmãos, então, venha para o culto pensando assim: eu estou indo em primeiro lugar para edificar a vida dos meus irmãos. Claro que eu quero ser edificado, claro que sim. Mas em primeiro lugar é para edificar a vida dos meus irmãos. E isso muda tudo. Muda tudo. O amor muda as nossas atitudes práticas, não é? Muda. Quer ver um exemplo? Eu venho aqui pronto, caso eu possa, né? Pronto para dar lugar para outro irmão. Se eu vejo um visitante, se eu vejo um irmão mais velho, se eu vejo uma irmã com criança de colo, uma irmã grávida, eu não fico sentadão lá no meu lugar, eu fico preocupado. Eu chego lá para a recepção e digo assim: irmãos, ó, se tiver lotado, eu cedo o meu lugar, tá bom? Porque eu não estou pensando em mim, em primeiro lugar. Eu estou pensando no outro. No outro. Eu penso no bem
da igreja. Veja, se eu estou pensando assim também, acaba o culto, eu não saio correndo. Isso quer dizer, claro, eu sei que alguns têm compromisso, mas isso quer dizer que você só veio para edificar a si mesmo. Não, eu quero dar um abraço no meu irmão. Vai que é isso que ele precisa. Vai que ele passou a semana inteira chorando, eu nem sei. E ele só queria um abraço. Eu quero perguntar para aquela irmã que compartilhou no WhatsApp o pedido de oração. Eu quero trombar com ela ali e dizer assim: minha irmã, você está bem? Veja, isso é mentalidade de quem vem para a igreja pensando na edificação do outro. Eu não venho só para me alimentar, irmãos. É para o outro. É isso que Paulo está pedindo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não sou o consumista. Quer ver mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo aqui. Nós estamos passando por um problema na nossa igreja. Um problema que alguns dizem que é bom, outros dizem que é terrível, que é falta de lugar. Os irmãos estão vendo, todo domingo é terrível. É terrível isso. A igreja está ficando cada vez mais cheia. Por um lado é bom, né? Por um lado é bom, não é que é terrível ficar cheio, né? É terrível não ter lugar para todo mundo. E aí os irmãos da recepção, que poderiam estar desfrutando mais do culto também, tem que ficar alocando todo mundo, se desdobrando. Daí tem os que sempre chegam atrasado, e aí tem que ficar aí andando de um lado para o outro. Isso é ruim para quem fica lá. Pergunta para os irmãos da recepção. Tem visitantes, pessoas que poderiam estar escutando do evangelho, que chegam e vão embora. Que chegam e vão embora, porque não tem lugar. E aí alguns irmãos já vieram me procurar preocupados, dizendo assim: pastor, nós precisamos pensar o que fazer. Nós estamos orando para isso. O ideal é que nós aumentássemos o templo, mas provavelmente nós não vamos conseguir no período curto. Claro, se nós orarmos, talvez Deus abra a porta, mas humanamente falando, não tem como. Precisamos, depois de resolver a questão do terreno, resolver toda a documentação da igreja, vai levar um tempo ainda. E aí, quando algumas igrejas passam por isso, elas abrem 2 cultos. Só que há um problema gigantesco com 2 cultos, porque ele é um golpe extremamente terrível contra a unidade da igreja. É terrível, irmãos. Você que frequentou a nossa igreja no período da pandemia, que nós tínhamos 2 cultos, você vai se lembrar disso. Eu lembro que nós tivemos uma comunhão, um período na chácara, e aí foi toda a igreja, e vários irmãos não se conheciam ou não se viam há meses. Há meses. 2 cultos nunca é o ideal. Nunca é o ideal. Pode ser por um período provisório, mas não é o ideal. Porque é um golpe terrível na unidade da igreja. E aí tem um outro problema. Tem um outro problema. Eu não sei se nós estamos preparados para discutir isso. Porque eu tenho medo de, se nós discutirmos isso, cada um de nós, não todos, né, mas muitos de nós vão pensar no que é melhor para si. Para mim é melhor nesse horário, então eu vou brigar por esse horário. Não, para mim é melhor 4 da tarde, então eu vou brigar por 4 da tarde. Não, 4 da tarde tem futebol, 7 horas. Não, 7 horas é muito tarde para mim, eu tenho filho pequeno, tem que ser de manhã. De manhã que horas? Tem que ter EBD de manhã, entende? E aí, ao invés de um monte de gente pensando no bem da igreja, nós viramos um monte de gente pensando no próprio bem. Aí digamos que a gente faça 2 cultos. E aí, para ajudar a não atrapalhar tanto a unidade da igreja, a gente começa a incentivar, irmãos, pelo menos uma vez por mês, venha no culto do outro horário. Você que só vem no culto da noite, venha um domingo por mês no culto da manhã. E você que prefere o culto da manhã, venha uma vez por mês no culto da noite, para ajudar na unidade da igreja. Eu temo que pouquíssimos de nós faria isso, porque vai colocar as suas vontades e os seus privilégios acima da unidade da igreja. Isso é triste, irmãos. Se isso acontecer, né? Estou supondo. Porque nós temos que pensar no bem da igreja. No bem da igreja. Aquilo que é melhor para os meus irmãos. Deixa eu te dizer, Deus te colocou aqui para você ser edificado, com certeza. Mas principalmente para que você edifique os irmãos que estão aí do seu lado. Nós vimos
1 Coríntios capítulo 12, que cada um de nós é especial, recebemos dons diferentes, experiências de vida diferentes, para edificarmos a igreja. Para edificarmos a igreja. Deus te colocou aqui em primeiro lugar, para você edificar essa igreja, irmãos. Edificar esses irmãos. Portanto, faça isso. Essa foi a segunda aplicação. Nós temos que pensar que tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a edificação da igreja. E depois de Paulo, então, ilustrar o seu argumento, agora ele vai aplicar na vida dos coríntios, a partir do verso 13. E ele começa assim, versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, até mesmo para quem ora em línguas, não faz tanto sentido fazer isso no culto público, porque nem ele entende o que ele está falando. É isso que Paulo diz, o meu espírito de fato ora, claro, o Espírito Santo está me capacitando com dons, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque nem quem ora em línguas sabe, a não ser que tenha um dom de interpretação, né? Mas sabe o que está orando. É isso que Paulo diz aqui. A mente fica infrutífera. Ou seja, nem quem ora em língua sabe o que está fazendo. E aí, olha só o versículo 15. Paulo diz, que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Irmãos, olha só o que Paulo está fazendo. Ele está desencorajando você orar ou cantar, ou fazer qualquer coisa em línguas na igreja. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele vai fazer, vou orar com o espírito e vou orar com a mente. Ou seja, eu vou orar em uma língua que eu entenda. Eu vou orar em uma língua que os meus irmãos entendam. É isso, Paulo está dizendo isso aqui. Essa é a ênfase. Essa é a ênfase. E ele continua no versículo 16. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém, né, depois da oração de agradecimento que você fez? Então agora ele imagina, além de você não entender, nem a outra pessoa entende, ela não pode dizer amém. Vai que você está manifestando uma maldição aí. Aí a pessoa diz amém. Fala, ixi. Cara, uma brincadeira aqui, né? Mas é para ilustrar o que Paulo está dizendo. Ninguém entende. Por que você vai ficar fazendo isso no culto público? E aí, ele continua falando sobre isso. E no versículo 19, olha só o que Paulo diz. Versículo 18, desculpa. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo falava em línguas. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Qual é a ênfase do culto público? Palavras de entendimento. Proclamação da palavra de Deus na língua do povo. Quando os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Busser, estavam reformando a igreja, uma das coisas que eles fizeram, não foi reformar apenas as doutrinas, mas a eclesiologia. E a missa naquele tempo acontecia em que língua? Latim. Quem que entendia latim? Ninguém. Só os sacerdotes. E os mais doutos. Baseado em 1 Coríntios 14, eles disseram assim, a pregação tem que ser na língua do povo. Tem que ser na língua do povo. Está aqui, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Serve também para outras línguas. Para outras línguas. Paulo está desencorajando o uso de línguas no culto público. Veja. A não ser que haja interpretação, né? Claro, mas veja. Eu não quero. Aqui eu preciso fazer esse parênteses. Eu não estou desrespeitando os nossos irmãos pentecostais. São nossos irmãos. Não devemos
desrespeitá-los. Não devemos. Muitos aqui se converteram em igrejas pentecostais, cresceram em igrejas pentecostais. Muitos. Não devemos desrespeitá-los. E muitos bons intérpretes pentecostais interpretam línguas aqui, como línguas estranhas espirituais. Nós discordamos completamente. Nós discordamos, mas eles interpretam. Mas ainda assim, esses pastores pentecostais que interpretam o texto de Paulo, eles dizem que tem que seguir essas orientações. Que tem que seguir essas orientações. Que tem que ficar em silêncio caso não haja intérprete. Que tem que buscar a oração na língua do povo. Então, irmãos, nós precisamos seguir as orientações das Escrituras. Nós temos um motivo porque não somos pentecostais. Eu falei isso há 2 domingos atrás. Estamos tentando mostrar para os irmãos. Tentando mostrar para os irmãos. E tudo tem que ser feito dentro do culto para a edificação da igreja. Tudo. Então não vou orar em línguas, a não ser que haja quem interprete. E aí Paulo, a partir do versículo 20, ele vai exortar a igreja a crescer em maturidade, entendimento, e ele vai citar uma profecia. Lá em Isaías, e no versículo 21 ele diz assim: na lei, no Antigo Testamento, está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. O que estava acontecendo? O povo de Deus estava desobedecendo e o Senhor estava anunciando o castigo sobre eles. E Deus estava dizendo assim: olha, vocês não querem me ouvir? O profeta Isaías está falando na língua de vocês e vocês não querem ouvi-lo. Pois saibam que quando vocês escutarem uma língua estranha ou uma língua estrangeira, o castigo está chegando. Deus estava falando aqui provavelmente dos assírios. E os israelitas, a tribo do norte, quando escutasse os assírios chegando, eles deveriam lembrar dessa profecia do Senhor. Paulo pega isso para dizer que as línguas, o dom de línguas, ele também serve como um sinal para os descrentes. Por quê? Porque ele, ao invés dele atrair os descrentes, ele espanta os descrentes. É isso que Paulo diz. Se não houver interpretação, o dom de línguas, ao invés de atrair os descrentes, ele espanta os descrentes. Porque ele continua dizendo, olha ali, versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Irmãos, é Paulo que está falando, não sou eu, tá bom? Paulo diz, imagina o cenário, um bando de gente falando em um monte de língua que ninguém entende. O descrente vem, e o que ele faz? Meu Deus, esse povo é doido, eu quero é ficar longe. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Irmãos, o mundo já acha a gente meio doido, né? Que a pregação do evangelho, crer nas escrituras, crer na ressurreição de Jesus, é loucura aos olhos do mundo. Aí, quando a gente desobedece às orientações de Paulo, e no culto, todo mundo fica falando em língua que ninguém entende, aí nós estamos dando chinelo para eles nos baterem. É isso que a gente está fazendo. Paulo não quer que isso aconteça. Ele quer dar a maneira correta de usar esse dom, para que os descrentes venham e fiquem. E é por isso que a profecia tem que receber a primazia na igreja. Porque ele diz no verso 24, caminhando para o final: porém, se todos profetizarem, e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Paulo está dizendo, o descrente, quando ele vem, e as pessoas estão proclamando a palavra de Deus, os segredos do seu coração são manifestos. A palavra de Deus atinge a sua alma,
atinge o seu coração, mostrando as suas intenções. Sabe, às vezes quando o irmão chega, ou você, a gente escuta e fala: meu Deus, parece que a pregação foi para mim hoje. Parece que o pastor sabe da minha vida. Ontem fui falar para os casais, na Igreja Batista do Morumbi, e conversando com o irmão antes, ele falou assim: toda vez que eu venho aqui, eu falo para minha esposa: você com certeza falou para o pastor da minha vida. O que é isso? É o dom de profecia manifestando. É o dom de profecia manifestando, aquela pregação, mais uma vez, desculpa, aquela proclamação da palavra de Deus que atinge o coração. Que atinge o coração, que é exatamente aquilo que a igreja ou a pessoa precisava ouvir. E é por isso que essa é a nossa definição de profecia. E aqui é interessante também que Paulo está nos chamando a pensar nos visitantes, não é? Paulo está pensando. Qual foi a última vez que a gente chamou alguém para vir no culto? Um visitante, descrente. Ah, Léo, não tem lugar. Chega 15 minutos antes. Ou, não, a pregação é muito confrontadora, mas tem que ser. O objetivo de Paulo é o quê? Que ele se prostre em arrependimento. Nós não temos que fazer aqui um monte de maracutaia para receber, para que ele saia, o visitante saia daqui bem. Ele tem que sair daqui mal. Tem que ser bem recebido. Mas ele tem que sair daqui incomodado pela pregação da palavra. É isso que Paulo quer. E é por isso que a profecia tem que ter mais ênfase na vida da igreja. E é por isso que a aplicação agora é, meu irmão, valorize a proclamação da palavra de Deus. E agora eu vou enfatizar especificamente a pregação. Profecia não é só pregação. Deu para entender, né? Que a profecia manifesta no dia a dia da vida da igreja. Mas ela está intrinsecamente ligada à pregação. Porque uma boa pregação é aquela que atinge os corações. Aquela que vai de encontro àquilo que a igreja e alguns irmãos precisam. Por isso, valorizar a profecia no culto passa por valorizar a pregação da palavra do Senhor. Meu irmão, se pergunte isso: você valoriza a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus? Você valoriza a proclamação da palavra do Senhor? Veja, eu sou ser humano. Eu sei que às vezes a gente está aqui, a gente fica tentado a pensar o que nós vamos comer depois. Ou pensar no jogo anterior, que a gente estava assistindo. Pensando em outras coisas, que não a proclamação da palavra do Senhor. Veja, essa é a parte é a parte do culto mais enfatizada. Nós acabamos de ver que Paulo defende isso. Não é à toa que é bem nessa hora que há uma batalha na nossa mente. Tentando te distrair. Seu pecado, meu pecado, o diabo e seus anjos. Tentando nos distrair para a proclamação da palavra do Senhor. Porque é a parte mais central do culto. É a parte mais central. É a palavra de Deus que dá vida. Nós aprendemos isso, é a palavra de Deus que exorta, é a palavra de Deus que consola, é a palavra de Deus que edifica. E é bem na hora da proclamação da palavra de Deus que a gente fica com vontade de dormir. Que a gente é tentado a pensar em outras coisas. Que a gente, como eu falei, às vezes baixa o espírito do banheiro. Aqui. Sei que tem irmãos que têm necessidade, mas às vezes alguns só estão mostrando que não valorizam a pregação da palavra de Deus. Que não valorizam esse momento aqui. Valorizar a palavra de Deus passa por me preparar antes. O pastor Rubik falou no início. Está bem, está inteiro. Não fico enchendo a minha cabeça com um monte de porcaria. E venho ao culto no domingo. Não, eu me preparo antes, eu oro antes. Eu falo: Senhor, ministra na minha vida. Dá o dom de profecia para o pregador. Para o irmão que vai ministrar também. Às vezes eles ministram e atingem o nosso coração. Para o irmão que vai orar, para o irmão que vai abrir o culto. Para algum irmão lá. Se o Senhor quer ministrar na minha vida. Antes, eu me preparo. Mas também pelo momento da pregação em si.
Alguns de nós, para manter mais a atenção, anotam, porque isso ajuda. Porque eles querem manter a sua mente bem atenta à pregação. Isso é valorizar a pregação da palavra de Deus. Eu lembro de uma conversa, perguntaram para uma moça: o que é que te chamou a atenção no seu marido? E ela disse assim: a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele anotava as pregações. Foi aí que os meus olhos se abriram. Olha só. Alguns de nós não. Anota, a mente já voa. Então prefere só olhar. Prefere orar, olhar. Veja, não sei como você faz, mas você tem que estar atento nesse momento. Tem que estar atento nesse momento. Eu preciso fazer de tudo para ouvir a palavra do Senhor. Para ouvir a palavra do Senhor. E terminando, também passa por depois. Eu me preparo antes, luto durante e depois. Eu medito na palavra. Eu regogito a palavra. Quase errei. Eu mastigo de novo. É isso que a gente faz. Eu guardo a palavra na minha mente. Eu escuto de novo se for preciso. Eu tiro dúvida. Eu quero aprender mais a palavra de Deus. Pastor Martin Lloyd-Jones tem uma frase bem famosa sobre a pregação, que ele diz assim: a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. E visto que essa é a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente ela é também a maior necessidade do mundo. Negligenciar a pregação é negligenciar a palavra de Deus. Negligenciar a pregação é negligenciar a orientação do Senhor para a igreja. Negligenciar a pregação é negligenciar o remédio para as nossas almas. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu não preciso de pastores como o Senhor disse que eu preciso na palavra, de mestres, de presbíteros. Eu consigo sozinho, tá bom? É isso que nós estamos dizendo, quando não valorizamos a pregação da palavra de Deus. Então valorize a pregação, meu irmão. Tenha sede da pregação, do anúncio da palavra do Senhor. Escute de novo, ensine seus filhos. Valorize. É a palavra de Deus que dá vida, que transforma, que consola, que edifica e que exorta os nossos corações. Então, esse foi o nosso texto de hoje. Nós vimos o argumento de Paulo, em que tudo tem que ser feito no culto para a edificação da igreja. Por isso a ênfase tem que estar na proclamação entendível da palavra de Deus. E se tiver línguas, somente com interpretação. Depois ele ilustrou e depois ele aplicou na vida dos coríntios. E eu queria te chamar a atenção para o versículo 1 do capítulo 14 de novo. Paulo, ele diz assim: sigam o amor. Sigam o amor. É assim que ele começa. Sigam o amor. Não podemos esquecer que o nosso objetivo último como crentes é amar a nossa igreja. É amar os nossos irmãos. É amar o meu irmão. E qual é o caminho do amor? Paulo ensinou no capítulo 13. Você pode lembrar depois na sua casa. E quem seguiu perfeitamente o caminho do amor, irmãos? Jesus. Jesus. Foi ele que não colocou os seus próprios interesses acima. Ele colocou o interesse da igreja, o nosso interesse, e a custo de sangue, a custo de humilhação, a custo de sua própria morte. Jesus, meu irmão, morreu para edificar a igreja. Jesus morreu e ressuscitou, e enviou o Espírito Santo dele, para habitar na minha vida e na sua vida, para que você, membro da Igreja Batista Itaipu, edifique essa igreja. Seguir o caminho do amor é seguir a Jesus. E ele, mais do que ninguém, negou a si mesmo pelo bem do seu povo.
usou daquilo que o Espírito deu a ele para o bem da sua igreja, para edificar a igreja. Seguir o caminho do amor é seguir os passos de Jesus e edificar o seu povo. A pergunta é: vamos juntos ou não?